Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele, Totti Música, também conhecido como o Rei Demônio da Música, uma criatura bizarra que aparece no filme One Piece, filme Red. E cara, ele chama muita atenção pelo seu visual, capacidade alta de destruição e muitas lacunas, né? Porque o filme teve dessas, deixou várias brechas aí, coisas mal explicadas que só devem aparecer, talvez, quem sabe, dependendo da vontade do Oda, em um SBS, né? Ou talvez, a gente dê sorte, apareça em uma continuação ou algo do tipo, tá? Alguma informação. Mas bom, vamos falar então sobre esse personagem e também vou mencionar aqui a música, tá? O que é também chamada de Totti Música, beleza? Então vamos lá, lembrando que agora a gente tem aí QR Code de Pix, beleza? Quem quiser, quem puder, dá uma moral aí, só escanear e qualquer valor aí vai ajudar bastante a gente, valeu? Só escanear os QR Codes que aparecem aí no vídeo de vez em quando. E sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. A gente começa aqui então falando sobre o Totti Música, primeiramente como personagem, né? O Totti Música é uma criatura, né, que a gente conhece como o Rei Demônio das Canções, né? Que é basicamente ali literalmente o que o nome sugere, né? Uma criatura mesmo, não é nada humana e só tem um instinto, destruição total, é para trazer desgraça e aniquilação para todo mundo ali em volta, né? O que faz dele o boss final, por assim dizer, do filme One Piece, filme Red, né? E ele tem 3 fases, isso é uma coisa que chama bastante a atenção no seu visual, né? Eu peguei aqui uma imagem que, pelo que eu pesquisei, é da revista One Piece volume 15, pelo que eu entendi, e mostra aqui 3 fases, né? As 3 fases que a gente acompanha aí no filme do Totti Música. Esse é um detalhe interessante, que ele vai mudando gradualmente de forma conforme a Uta vai se desesperando e sendo meio que engolida, tomada pelo desespero, né? Meio que a criatura formada a partir disso e ela vai ficando mais poderosa, né? Conforme vai se aproximando da Uta e isolando ela do resto das pessoas, né? E aí ele tem 3 fases que eu vou colocar aí na tela e eu vou começar a descrevê-las aqui, tá? A primeira é que ele é basicamente uma aparição, né? A primeira forma dele, ele tem cabeça e tem 2 braços ali, né? E os braços dele tem um design que lembra muito piano, né? E ele também tem ali uma espécie de uma pequena capa, né, que ele tá projetando ali, e um chapelão estilo Undertaker, né? Quem já conhece aí o Undertaker sabe do que eu tô falando. Aí e também tem umas caveirinhas também que fica ali com ele. Aí a gente tem também a segunda forma, né, que ele fica com uma cabeleira diferente, né? Ele tem um cabelo branco na primeira forma e aqui ele fica meio esverdeado. Tem um chapéu, né, que agora tem ali um símbolo ali de crocodilo, né, ele tem um formato de crocodilo em cima. A boca dele muda bastante, ele tem um rosto mais humanoide na primeira fase. E na segunda ele é um pouco mais monstruoso, né, um pouco mais demoníaco, por assim dizer. E as mãos, né, os braços no geral, viram patas e garras estranhas ali. E ele também fica com um manto grandão, né. E também fica com umas caveirinhas ali, mais umas caveirinhas em volta com cores diferentes agora, né? Com a aura, no caso, diferente. E tem a terceira fase, que é quando a Uta se entrega totalmente à criatura e ela assume ali uma postura totalmente diferente, né? Totalmente selvagem, descontrolada. Onde a gente vê que a criatura chega a ficar com o que parece ser ali 6 braços, né? Fica 2 braços embaixo como se fossem patinhas ali e mais 4 braços em cima. A capa parece que dá lugar ali a asas, né? Asas negras ali, assustadoras e tal. Ele fica com uma espécie de corpo mal feito ali, meio... parece um pudim, parece uma comida, alguma coisa assim. O chapéu fica com 2 cabeças de crocodilo, né? Bem bizarrão ali. Ele fica com uma aparência visual ali de rosto, né? Totalmente endiabrada, totalmente maluca. O cabelo fica um pouco mais amarelado, um pouco diferente, né? E ele fica com várias caveiras ali em volta, no que seria a altura do pescoço, do peito ali da criatura, né? E fica muito maior também, ele vai crescendo também a cada fase, né? Isso é o que nós sabemos até então fisicamente do Totti Música, beleza? Outros detalhes sobre a criatura tem a ver com a lore dela, porque o jeito como eles apresentaram essa criatura aqui no filme ficou um pouco confuso, sabe? Ao mesmo tempo que eles tentam falar que ela é algo diferente, algo separado da Uta Uta no Mi, ao mesmo tempo eles acabam dando vários indícios de que ela depende exclusivamente da Uta Uta no Mi
para sobreviver, não só pela questão do selamento, né, da criatura nos pergaminhos lá das partituras, mas também de que ela precisa ficar mais forte usando o usuário da fruta como bateria, tá ligado? Essa que é a parada, tem essa dicotomia na criação do personagem. Eu não sei se foi de propósito, se eles fizeram pela metade, não sei, de repente a história da criatura, não sei. Mas bom, a gente vai analisar isso aqui agora, beleza? Basicamente o que a gente sabe da criatura é que em algum momento, há eras e eras e eras atrás, havia essa criatura, o tal do Totmusca, que é considerado um demônio de verdade, né? Não é só um demônio de fruta, né? Como a gente chama aí o que seriam as criaturas, né, das frutas de One Piece, mas de fato é um demônio mesmo no universo de One Piece, que é uma coisa inédita até então, né? A gente não viu nada exatamente desse tipo, não tem. Só o Totmusca seria o primeiro da sua espécie a aparecer aqui na obra, né? E a gente não tem uma origem dele, quando foi que ele existiu, por que que ele existe, né? Será que existem outros desse tipo aí, outras criaturas iguais a ele? Não tem nada comentado, né? O que a gente sabe é que ele em algum momento foi selado por um antigo usuário da Uta Uta no Mi, foi selado naquelas partituras, né? E aparentemente, supostamente, ele não teria nada a ver, né, com o usuário da fruta, mas pelo que como eu comentei, né, o fato dele precisar usar os poderes do usuário da fruta faz dele um recurso da fruta também, né, querendo ou não. E eu tenho essa teoria de que o Totmusca em algum momento ele é algum tipo de poder que foi separado da fruta em algum momento, sabe? No caso ele poderia ser até uma espécie de despertar da fruta também. É possível que ele seja uma forma de despertar da Uta Uta no Mi. Por quê? Por algumas razões, né? Primeiro que a gente vê claramente que para ele ser libertado, ele precisa fazer parte do poder da Uta Uta no Mi. E o que é importante de comentar aqui é que ele precisa ser cantado, né? Tem todo um cântico ali. E assim, ele até existe sem a fruta, né? Ele continua vivo, consciente na partitura, né, na qual ele foi selado. Ele pode até se mexer, inclusive, se ele reconhecer por instinto, né? Ele acaba se aproximando do usuário da fruta. Mas esse negócio dele se aproximar por instinto me faz pensar muito que ele faz parte da fruta também. Porque ele precisa se aproximar do usuário da fruta. Ele precisa, ele só age mesmo quando tem essa pessoa ali em volta, sabe? É muito curioso isso, sabe? É um ser vivo que só tá ali quando tem o usuário da Uta Uta no Mi presente, sabe? Ele só se manifesta, não só fisicamente, mas em questão da partitura e tal, ele só aparece nesse exato momento, sabe? Ele começa a se mover, sabe? A flutuar as partituras no ar e tal, somente quando tem o usuário da fruta ali em volta. É muito esquisito, tá? Além disso, também tem essa ideia, né, que, poxa, ele poderia ser um despertar da fruta, né, segundo eu tô falando aqui. Mas, assim, tem a questão de que ele envolve o usuário da fruta, né, pra ficar mais poderoso. Ele realmente tem uma simbiose com a Uta Uta no Mi, de algum jeito. Ele fica mais poderoso, né, quando o usuário meio que trabalha junto com ele. Então, realmente parece que tem um relacionamento aí, tem um trabalho de equipe aí entre o usuário da fruta e o Totmusca, tá ligado? De algum jeito eles fizeram com que ele, de alguma forma, ficasse relacionado, preso com o usuário da fruta, mesmo depois de ser liberto. Ele continua tendo que existir através do usuário, sabe? Isso é bastante interessante. E claro, o fato de não ter, né, não ter muitas explicações da origem da criatura faz com que esse campo aí seja bastante explorativo, né, bastante teórico, né, bastante infinito de possibilidades, né. Falando de algumas coisas aqui, como por exemplo o poder do Totmusca, cara, é bem assustador, cara. Talvez seja a criatura até então mais poderosa de todo One Piece. Assim, fácil, tranquilamente. E eu digo isso por quê? Porque ele consegue destruir uma ilha em minutos. Vou repetir, uma criatura que em minutos faz um estrago equivalente a uma Buster Call. Cara, é muito poder, na moral. Ele deve ser equivalente talvez aí até próximo de uma arma ancestral. A gente viu o ataque aquele ataque aéreo que o In fez lá e tal, né? Há um tempo atrás aí no mangá. E cara, também leva pouco tempo, sabe? E eu acho que o Totmusca tá mais ou menos nessa faixa etária, sabe? Em questão de poder de destruição, é mais ou menos nessa faixa. É uma coisa realmente muito insana.
Vale citar que a criatura, enquanto estava destruindo a ilha de Elysia, também estava lutando contra ninguém mais, ninguém menos que o Shanks, que, como a gente acompanhou no filme, é alguém totalmente fora da curva. Também é um dos personagens mais poderosos de One Piece, e atualmente acho que ele é o mais forte de One Piece, até, assim, que mostrou poder, né? Pelo menos no filme. E, cara, o Tot Muska conseguiu tancar ele de boa, sabe? Tem esse detalhe de que pra vencer a criatura de verdade, você precisa atacar no Uta World e no mundo real ao mesmo tempo. Você tem que atacar em duas realidades distintas, né? E acontece, cara, que o Shanks ele até consegue empurrar a criatura, derrubar a criatura e tal, dá um atraso nela, mas ela não sofre dano direto, né, do Shanks. Então, assim, cara, é muito insano essa criatura, sabe? Um dos personagens mais cabulosos de One Piece enfrenta essa criatura e ela dá risada e destrói uma ilha inteira no processo. É realmente fora dos gráficos, assim, é um negócio realmente de outro patamar. E vale lembrar que realmente foram só alguns minutos, porque a Uta era uma criança, ela ainda não tinha uma resistência física pra ficar acordada dentro da criatura, pra ser usada como bateria, e quando ela dorme a criatura se desfaz. Então foi pouco tempo realmente que a Uta ficou ali inconsciente, né, ficou sendo manipulada pelo Tot Muska, sabe, foi bem pouco tempo mesmo. Mas é o suficiente pra ser uma Buster Call, cara, é muita coisa, é muito poder envolvido aqui, tá? Agora a gente vai aí para um detalhe interessante aqui, que é a música, né? Tot Muska não é só uma criatura, mas também é a canção na qual prende essa criatura, né? Que, aliás, eu tenho uma teoria de que essa música que foi usada para trancafiar a criatura, na verdade é o ponto fraco da Uta Uta no Mi, né? Porque a gente viu durante o filme que é possível counterar aquela prisão que a Uta fez, né? Que prendeu o Chapéu de Palha, prendeu a galera da Big Mom e tal. É possível counterar aquilo ali cantando as notas musicais de acordo com a sua prisão, né? Referente ali à partitura ali, onde a parte da partitura onde está a prisão, onde você está preso, né? Então, teoricamente, daria para você counterar também cantando outras coisas da fruta, outras características. Talvez o Tot Muska seja também counterado por música, né? E por isso que ele foi preso em partituras, né? Porque você precisa cantar para ter acesso a ele, né? Você tem toda essa trava de segurança aí que foi criada por um antigo usuário há muito tempo atrás da música, né? E provavelmente ele eu tenho quase certeza, cara, que ele é um despertar da fruta. Parece muito, assim. Cada vez que eu falo sobre ele parece muito pra mim uma espécie de forma despertada, um último recurso do usuário da fruta, sabe? Me faz bastante sentido, me soa muito lógico isso, sabe? Bem interessante. Mas bom, vamos continuar falando aqui sobre a música, tá? Porque a gente tem algumas coisas aí pra ser comentado, né? A gente tem alguns trechos da música que são basicamente runas, né? É bem interessante isso, não é qualquer runa, é uma runa específica, um modelo de runa conhecido como Elder Futar, que não sei se é assim que fala a pronúncia exatamente, mas seria um estilo, né, de palavras, de runas, né? E cada letrinha que você vê aí, cada runinha que você vê, forma uma letra, basicamente, né? Então você teria tecnicamente ali palavras sendo formadas aqui. Só que, para a infelicidade, não só minha, mas de muita gente que tinha expectativas de teorizar em cima, né, dessas runas aqui, foi divulgado já que essas runas não significam nada, na verdade. E, cara, assim, é um banho de água fria isso daqui, é um balde de água fria total. Porque você pega uma característica muito interessante, né, de ter ali runas como envolvido na letra, né, você tem que cantar versões, como é que fala? Frases rúnicas, por assim dizer, né? E não significa nada, na verdade é só a pessoa ali só fazendo sons aleatórios, sabe? Fica meio, sabe, você sente que tem um desperdício aqui muito grande? Seria interessante se realmente tivesse algum significado, né? Talvez pode até ser que tenha, né? Porque talvez a ideia inicial fosse que tivesse realmente palavras ali sendo formadas, mas eles não pensaram em nenhuma palavra assim realmente para se formar a tempo de lançar o filme. Eu acredito que seja algo do tipo, até porque a gente tem momentos diferentes na música em que aparece essas runas, né?
E na segunda parte e na terceira parte parece que ela era pra significar alguma coisa. Pô, eu vou mostrar aí aos pouquinhos a letra da música traduzida numa versão meio tabajara, eu usei o Google Tradutor, mas vocês vão conseguir entender aí mais ou menos, né? A gente começa com uma frase inteira, né, no caso que seria entre aspas, né, rúnico, mas não quer dizer nada, são só sons ali sendo jogados ao vento. Aí depois é comentado aqui, né, coração pulsante, nuvens acima, a chuva começa a cair, ou seja, o que está se formando aqui no início da música é uma cena de tragédia, né? E é o que eu comentei, inclusive, né? Que o Totti Música, ele pega muito do desespero do usuário da Uta no Mi, o que faz parecer que ele é uma espécie de último recurso, realmente, da fruta, sabe? Parece muito por causa disso, porque ele, pra ele ser chamado, pra ele ser convocado, ele precisa... a pessoa precisa estar nas últimas, assim, precisa estar emocionalmente encurralada, mentalmente instável, confusa, sabe? Desesperada, sabe? E faz muito sentido com o que a gente acompanha aqui na música, tá? Vou continuar aqui o raciocínio. Minhas lágrimas amargas fluindo, elas nunca secam, eu deixo as palavras de uma maldição serem minha libertação. O que essa parte que tá comentando, né? Tá significando? Que basicamente a pessoa responsável, né? Talvez o usuário que prendeu o Totti Música, né? Ele esteja comentando que ele está chorando na chuva, né? E que alguma coisa de ruim está acontecendo. Talvez ele esteja sendo atacado, talvez estejam matando pessoas próximas a ele, esteja sofrendo um ataque ali, estejam atacando a população dele. E como último recurso que ele considera ali, né, para poder lutar, é despertar essa criatura, né? Então quando ele fala ali que deixa uma maldição pra ser a libertação dele, seria, no caso, chamar o Totti Música, que ele sabe que é problema, mas que ele não tem escolha, tá ligado? Ele não vê escolha a não ser usar essa criatura. E também faz sentido com a própria Uta, né? Porque ela sabia do Totti Música antes de libertar. Ela conhecia já, ela sabia já que foi ela responsável pela destruição da ilha na época, né? No passado. Aí a gente tem mais algumas runas, né, sendo aqui ditas, né, cantadas entre aspas, e aí a gente tem aqui na sequência essas palavras antigas como um hino de recuperação, nem mesmo a morte escapará delas, ou seja, nessa segunda parte dá a entender de que as runas realmente eram para ser palavras antigas, apesar de não formar nenhuma palavra em específico, né, o que é uma pena. Parece que a ideia original era realmente formar palavras, sabe? Parece que tá aqui na letra, saca? De que realmente era pra ser palavras antigas, bem bizarro, né? Enfim, interessante também de que a Uta consegue ler essas letras antigas que teoricamente, como é algo de muito tempo atrás, ela não deveria saber ler isso, né? Mas, talvez pelos poderes da Uta no Mi e pela conexão do Totti Música, né, com o usuário da fruta, ela consegue ler o cântico, né? Bem louco, bem bizarrão. Vamos continuar aqui então. Como centrar esses pensamentos conturbados? Eu rezo, o futuro pode trazer calma ao mar? Eu imploro, né? Então ela questionando sobre a sua mentalidade instável, né? Ela tá conturbada, ela tá desesperada, ela tá ali com os pensamentos em euforia, né? E ela pensa em algum ponto ali, em algum lugarzinho da alma dela, se ela conseguirá se acalmar depois, se no futuro as coisas podem se resolver de maneira mais pacífica, pode ficar mais tranquilo, né? Bem bizarrão. É hora da salvação finalmente chegar. Eu sinto essa raiva, estou sentindo forte. Esse choro e lamento já duram muito, nada resta a não ser gritar. Sim, sim, ou seja, basicamente esse aqui é o momento em que a Uta se vê como uma figura messiânica, né? Que eu tinha comentado que na música ela canta como se ela fosse uma liderança, como se ela fosse um messias, né? Que é um paralelo com a história dela, porque ela acaba se vendo como uma figura que vai libertar a população, né? Levando eles para a outra realidade, né? A realidade do Uta World, mas também tem a ver com o fato de que talvez na letra da música mesmo, o usuário anterior tivesse esse mesmo pensamento, sabe? De que ele era uma liderança, de que ele deveria trazer o bem para as pessoas, né? Mas que ele vai usar o Totti Música para destruir tudo. A salvação vai vir através do caos, né? Da destruição, da aniquilação, né? Bem louco. Continuando aqui. Eu sei que você sente isso também, então continue cantando essa música.
Mesmo quando eles abusarem de nós, continuaremos cantando juntos. Começaremos outro Big Bang quando todos cantarmos como um, unidos. Estamos lutando. Traga embaixo com a nossa canção de ruína. Esse embaixo acho que tá traduzido como acho que a tradução tá errada aqui, deve ser como abaixo, né? Traga abaixo com a nossa canção de ruína. Ou seja, aqui é o usuário da fruta, né, antigo, falando que é pra destruir mesmo. Ele tá mandando, né, orientando o Totmúsica a causar pura destruição, e que é pra galera que apoia ele, né, que no caso seguia ele talvez no passado, louvar o Totmúsica, né. Então o Totmúsica, apesar de ser coisas como um rei demônio, ele seria uma espécie de entidade, né, realmente pra ele, né, pro usuário que tá confuso, perturbado, é algo benéfico e divino, sabe? O que até explica talvez as asas na terceira fase, né, aquelas asinhas ali, pode ser uma característica disso, né. E aí tem de novo repetindo aquelas runas da segunda parte, né, e aí nós temos aqui continuação. Nós nos alegramos, nos alegraremos, né, quando conseguirmos a liberdade prometida, a liberdade pela qual tantos morrem. Ou seja, eles só vão parar, né, só vão ficar felizes e satisfeitos quando todos aqueles que estão atacando eles, causando a dor a eles, né, ao responsável pela música e tal, e quem estava em volta dele, só depois que todas essas pessoas morrerem é que eles vão realmente ficarem satisfeitos, né, e a liberdade prometida, né, que vai trazer que ninguém encher o saco, né, depois. Quando não há para onde correr, devemos encontrar a esperança, esquecido dentro da luz, lá ela brilha, né. Isso aqui é um negócio bem interessante, porque como a pessoa tá vendo, que na cabeça dela ela tá fazendo o que é certo, né, então pra ela é esperançoso, né, o Totmúsica aniquilar geral, né, pra essa medida desesperada pra ele é uma coisa vista com bons olhos, né, bem interessante. Continue fazendo essa música até seu último suspiro. Nós sonhamos, mas nunca perdemos de vista o passado. Ilumine a esperança e esqueça todo o resto. Nada resta além de gritar sim e sim. De novo enaltecendo aqui que o usuário da fruta tá vendo tudo isso como uma coisa boa, né? Tá tendo uma aniquilação na frente dele, né? Com Totmúsica, mas pra ele tá de boa, né? A pessoa já perdeu as estribeiras completamente, né? Aí tem aqui a última parte, né? É hora da salvação finalmente chegar. Eu sinto essa raiva, eu estou sentindo forte. Esse choro e lamento já duram muito. Nada resta a não ser gritar sim, sim. Ou seja, abraçando a causa de vez, né? Abraçando esse negócio de que o Totmúsica vai trazer a salvação, vai tudo se resolver quando o Totmúsica aniquilar todos os inimigos, né? Teoricamente. Eu sei que você sente isso também, então continue cantando essa música. Mesmo quando eles abusarem de nós, continuaremos cantando juntos. Começaremos outro Big Bang quando todos cantarmos como um, unidos. Estamos lutando. Traga abaixo com a nossa canção de ruína, né? E aí no final termina, né, repetindo as runas lá da primeira parte, né? Então o início e o final é basicamente a mesma coisa, né? São as runas ali sendo cantadas. Cara, isso aqui é muito louco, sério. É muito louco essa música. E você vê, né, como que conta também sobre como a Uta estava se sentindo naquele momento. Ela aceitou, ela criou um fardo na cabeça dela de que ela era uma figura realmente messiânica, né, que deveria salvar a humanidade. E no meio da música ela perde as estribeiras e abraça o caos, né, a destruição pura. E morra quem tiver que morrer, né, pra poder satisfazer aí a mentalidade instável da pessoa que já tá aí indo dessa pra melhor, né, bem bizarro. Mas enfim, cara, é insano, sério, é bem legal assim, saber que o personagem tá ali, mas eu sinto falta de que não explicaram tão bem, sabe, essa criatura. Ele tinha espaço para outras coisas, sabe, tinha espaço para mais ali. E é uma coisa que acontece direto quando você vê esse filme, sabe? Eu já vi esse filme mais de uma vez, inclusive, pra fins de vídeo, né? E, cara, é triste, sabe? Tinha tanto potencial, mas foi muito desperdiçado. Totmúsica é um bom exemplo disso, inclusive. Mas bom, o que vocês acharam, então, aí do Totmúsica? Tanto a criatura quanto a canção, né? O que vocês acharam aí? Comente aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds! Fui!